Bom dia a todos. Deixa eu ver quem é que está aqui no chat. Já vou dar as boas-vindas para o professor Matheus, nosso super convidado especial. E eu quero ver, em primeiro lugar, se vocês estão me ouvindo. Pessoal, me digam aqui se vocês estão me ouvindo. Deixa eu ver quem está aqui. Cara, tem muita gente já. Marilene, Viviane, minha xará, Wagner, Soraya, Jordana, LGPD Light, Miriam, Geraldo, Verônica, Vitor, Hugo. Muito bem, estão me ouvindo, gente? Vocês estão me vendo? Agora vamos dar as boas-vindas para o nosso querido Matheus. Matheus, está aí? Está me ouvindo? Tô sim. Gente, mandem corações para o Matheus, fogos de artifício, porque saiu aquilo que vocês estavam pedindo há tanto tempo. E deem aí as mega boas-vindas aqui para o Matheus. Eu sei que tem muitos alunos aqui do Matheus também. E a ideia, gente, é juntar essa galera, vai ser demais hoje, né? Eu não sei se vocês já sabem, né, Matheus, que a gente tem muitos alunos que já são alunos, né, dos dois professores mesmo, né? E sempre teve essa, vamos dizer assim, essa demanda de falar assim, por que vocês não fazem alguma coisa juntos, qualquer hora e tal, né? E aí, vocês sabem, gente, que a gente está com 3 fusos horários, né? Porque eu estou aqui em Portugal. Aqui são 2 horas da tarde. O Matheus está na Estônia. Que horas são aí, Matheus? 4. 4 da tarde. Vocês estão acordando. E a gente já fez muita coisa hoje, né? Então, às vezes é um pouco difícil de conseguir fazer, né, essas conciliações todas, né? Que a minha agenda, né, de aulas, né? Eu sou uma professora só, né? É muito cheia e o Matheus, além de professor, tem também as atuações, ele vai contar um pouquinho para vocês, né, no dia a dia dele, na prática, né? Então, mas agora deu certo. E a gente hoje vai ter, então, uma masterclass muito legal, muito bacana mesmo. E basicamente, deixa eu só fechar aqui o zap. E basicamente, hoje vocês vão sair. Gente, já peguem o caderno, a caneta, porque aqui é aula. Se alguém acha que a gente vai enrolar, né, Matheus? Tá muito enganado, né? Hoje vocês vão entender finalmente como funciona um programa de governança, de privacidade na prática, né? E lembrando, exatamente, caderninho na mão, Isa, lembrando que é óbvio, né, gente? Eu acho que é uma oportunidade incrível vocês estarem ouvindo, né, de uma pessoa, e eu já vou dar um spoiler, o Matheus vai falar aqui da maravilhosa biografia dele. Eu estou aqui em Portugal, eu não sei se vocês sabem, né, mas o Uber aqui em Portugal tem um concorrente que está lá, né, porque tá que tá, né, tipo, na Europa inteira. E esse concorrente se chama Bolt, que é uma empresa que não existe no Brasil ainda, né? Talvez o Matheus crie coragem de tacar LGPD lá na Bolt também, né? E aí a gente basicamente a Bolt, ela tem o Matheus aqui não é patrocínio da Bolt, mas só para vocês entenderem, né? Exato. Todo o contexto. A Bolt tem entrega de comida, tipo iFood, Uber Eats, como é aqui, tem milhares de patinetes espalhados. É uma empresa, é um unicórnio da Estônia de tecnologia na área da mobilidade. E por que é que eu estou dizendo isso para você? Não é nem só para ressaltar, né, a empresa em si, mas o Matheus vai trazer os números da quantidade, por exemplo, de titulares que estão atrelados, né, aos sistemas específicos. São literalmente milhões e milhões. Eu nem sei exatamente o número, ele já vai falar. Então, o que eu quero trazer para vocês, essa primeira perspectiva, e além disso, o Matheus já tinha uma experiência prévia também em nível Europa, né, como encarregado mesmo de uma outra multinacional, que é a L'Oréal. Então, eu quero trazer para vocês a seguinte perspectiva, gente. Vocês têm que... Isso aqui é ouro em pó, como eu digo, porque é uma pessoa que vai trazer para vocês o que é feito na prática. A gente sabe que existem outros programas de implementação, mas a maioria dos programas de implementação, infelizmente, são dados por pessoas que não têm a vivência prática, né? E que podem até saber muito,
do ponto de vista teórico. Eu mesma sou uma que não dou a parte prática. Por quê? Porque eu não trabalho com isso. Até já trabalhei, mas não trabalho mais. Que eu trabalhei aqui em Portugal 11 meses, com implementação do GDPR especificamente. Então, aproveitem. E aí, eu também já quero dar um outro spoiler para vocês. Atendendo totalmente aos pedidos, não parcialmente, nós vamos ter um programa, gente, um curso completo, coisa que vocês nunca viram na face da Terra, mas não vou falar agora, tá? Então, Matheus, seja muito bem-vindo. A palavra aqui é sua. Vamos lá, vamos lá. Bom, como eu sempre digo, né, nos meus vídeos, eu quero dar aí o bom dia para vocês e o boa tarde para mim ou para nós, né, Viviane? Para a gente aqui já passou aí da hora do almoço, como você falou, talvez tenha algumas pessoas aí que ainda estejam pensando o que vão tomar no café da manhã, e eu já estou aqui pensando o que eu vou comer daqui a pouquinho de jantar ou lanchinho do fim do dia, né? Mas dando bom dia aí para o pessoal, obviamente, né? Como a Viviane já comentou, isso aqui é um programa, uma ideia que a gente teve aí para realmente atender a vários pedidos, né? Muita gente sempre pede aqui, sempre pediu, seja diretamente para a Viviane, ou seja diretamente para mim, ou para os dois, né? Como a Vivi falou, a gente tem aí alguns alunos em conjunto. Então, enfim, finalmente conseguimos aqui efetivamente montar essa masterclass. E a nossa ideia aqui, né, apesar de, obviamente, eu vou aqui fazer, eu tenho sempre a minha apresentação, né, eu não consigo aqui ficar sem trazer uns slidezinhos e fazer algumas provocações, mas a ideia, claro, é apresentar, então, esse programa de governança em privacidade. Claro que a gente vai falar aqui, como eu sempre tento fazer, de uma maneira bastante descontraída, mas ao mesmo tempo séria. E a nossa ideia realmente é essa, quer dizer, é trazer, como a Viviane comentou, alguns aspectos práticos ou experiências práticas em relação a essa questão da implementação de um programa de privacidade de maneira geral e, obviamente, vinculando sempre, na medida do possível, aí, com a questão, óbvio, né, pessoal, da LGPD, né? Então, a nossa ideia aqui realmente é essa, tá? A gente vai fazer aí essa apresentação que vai durar aí mais ou menos, eu diria, uns 50 minutos, 1 hora, o que quem é meu aluno sabe que isso é extremamente problemático, porque eu adoro passar pelo menos meia hora das minhas aulas, normalmente, né? Então, quando a Viviane falou, não, a gente vai ficar ali mais ou menos 1 hora, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir falar tudo em 1 hora, né? Então, mas enfim, né? A ideia aqui realmente é essa. E aí, pessoal, eu vou aqui colocar, vamos começar aqui, deixa eu só compartilhar aqui, e aí eu quero que vocês, antes aí até da gente começar, eu quero que vocês tirem aí um print dessa tela agora, pessoal, e divulguem em LinkedIn, em Instagram, em Twitter, onde for, tá? Em quaisquer redes sociais, para que vocês sejam aí não apenas testemunhas, mas divulguem também este momento que eu diria aí é um momento que muita gente estava querendo há muito tempo e que finalmente a gente coloca aqui para vocês, tá? Então, peguem aí, como eu falei, né? Divulguem aí, coloquem para todo mundo com quem que vocês estão tendo aula hoje, ou seja, com a Viviane e comigo, né? E a ideia aqui realmente é trazer todos esses aspectos, esses pontos aí para vocês. Tiraram aí, pessoal? Posso avançar aqui? Tá? Espero que sim. Né? E óbvio, né, pessoal, também aqui eu estou com o chat aberto, eu não respondo diretamente aqui no chat em texto, claro, mas quem tiver perguntas ou algum comentário, alguma coisa, vai colocando ali. Lembrem-se de que tem aqui um pouquinho de demora, né? Aqui tem o lagzinho, não lag, né? Mas tem um delayzinho aqui da transmissão. Então, eventualmente, pode ter alguma coisa, de repente eu volte aqui e tal, mas é isso. Gente, eu já vi aqui vários nomes, então eu sei que tem bastante gente aqui que sabe quem eu sou, mas eventualmente vai ter alguém aí que talvez ainda não me conheça, né? Então, aqui muito rapidamente eu trago aqui essa apresentação, como vocês podem ver,
né? Eu tenho aí várias certificações, coloco aqui as principais da IAPP e até coloco que em breve mais 2 da IAPP virão, uma até o fim desse ano e outra no primeiro trimestre do ano que vem, por questões profissionais. Eu vou ter de fazer esse esforço danado para ter mais certificações, né? Não tem como fugir aí. Tem também aí, assim como a Viviane, né? A de Maastricht também, tem as certificações aí da Sim, tem a certificação lá da BNT, eu sei que vários aí já fizeram esse curso da BNT, e outras, né, pessoal? Não ia aqui também ficar falando sobre mim o tempo todo. E eu sou o sócio fundador da DataUX, quer dizer, a empresa de treinamento e consultoria em proteção de dados, por isso que a gente falou no início, né? A Viviane com a Nextlaw e eu com a DataUX, a gente tem vários alunos em comum, vários que não são, mas eu espero que a partir de agora passem a ser, né? E como ela já comentou, eu até vou pular ali, né? Eu também sou DPO assistente aí, né, da Associação Europeia dos Profissionais de Proteção de Dados, e desde o início desse mês, agora de setembro, eu passei a atuar como o Global Data Protection Officer na Bolt, a Viviane já comentou, e aqui também, para deixar muito claro, não tem patrocínio, não tem nada, mas é só para vocês compreenderem. Quer dizer, a Bolt é uma empresa daqui da Estônia, onde eu estou agora, e é uma empresa que atua em mais de 45 países no mundo. Então, no continente americano, ela atua no México e no Paraguai apenas, tá? Pelo menos por enquanto, né? Pelo menos aí até o fim do ano que vem, em princípio, vai ficar só nesses. Mas, obviamente, principalmente na Europa, né? Em 25 países da Europa, países da África, países do Oriente Médio, tá? E, enfim, tem alguns planos aí para outras regiões do mundo, fora México e Paraguai, como eu já falei, mas eu não posso aí, obviamente, colocar muita coisa por enquanto. E, como a Viviane falou, né? A gente tem aí na Bolt, que é a empresa que oferece, como foi falado, a questão de chamar o motorista, de entrega de comida. Tem também o Bolt Market, que é uma parte que são lojas de entrega rápida, então não só apenas de comida, mas outras coisas. Tem também a questão lá das patinetes e bicicletas todas elétricas. Aqui na Estônia, especificamente, tem aluguel de carro, tá? Só que não é aluguel de carro como locadora, né? É um aluguel de carro na rua. O carro está na rua, você abre o aplicativo, escolhe o carro que você quer, vai ali, abre o carro, usa e deixa num lugar específico. E a gente vai, inclusive, avançar com isso em outros países da Europa agora, neste ano ainda. Então, digamos, não são prestadores de serviço, mas, né, os motoristas, os entregadores, etc. Dessas pessoas, a gente tem aí mais de 3 milhões, tá? Então, esses aí já são titulares de dados, como a Viviane colocou. Em termos de funcionários, tem 3.500 funcionários, quase, no mundo inteiro. E em termos de consumidores finais, a gente tem mais de 100 milhões de consumidores no mundo. Então, como encarregado de proteção de dados, basicamente é disso que eu tenho de cuidar, né? 45 países, 3 milhões de prestadores de serviços, mais de 100 milhões de consumidores e 3 mil e tantos funcionários, tá? Basicamente isso, né? Bom, pessoal, dito isso, então, vamos lá e agora vamos começar, porque afinal de contas vocês não vieram aqui para ficar apenas ouvindo, né? O que eu faço ou deixo de fazer. Vamos falar aqui sobre este conteúdo da nossa Masterclass, e eu dividi aqui nessas 3 partes. Então, obviamente que tem uma primeira parte que eu vou passar, e já digo logo, de antemão, eu vou passar com uma certa rapidez. Por que eu vou passar com uma certa rapidez? Porque eu conheço vários que estão aqui, né? E mesmo aqueles que eventualmente eu não conheço são alunos da Viviane, então eu vou partir do princípio de que vocês já estão aí cansados de saber sobre essa estrutura, conforme está lá no artigo 50, parágrafo 2º, inciso 1 da LGPD, mas obviamente que a gente vai trazer aqui, e eu quero fazer já alguns pontos ali, chamar atenção para alguns aspectos que vão se refletir na segunda parte.
Quer dizer, a segunda parte é efetivamente a maneira como eu enxergo a colocação em prática deste programa de governança em privacidade. Tá? Aqui, né, eu conversei com a Viviane sobre isso. Eu não vou entrar no mérito aqui da distinção entre privacidade e proteção de dados. Eu sei que quem é aluno da Viviane sabe muito bem dessa distinção. Tá? Então, eu vou utilizá-los no senso comum, como sinônimos, até mesmo porque, quando a gente está falando aí desse programa de governança em privacidade, pessoal, nós não estamos falando apenas de legislação, né? Ou seja, o aspecto jurídico ele é um dos 3 aspectos essenciais em qualquer programa de privacidade. Tá? Então, a ideia dessa segunda parte é trazer isso, e claro, lá no finzinho, né? E, na verdade, assim, não é um tópico em separado, ele já vai estar embutido no segundo, é o que se espera. Né? Ou seja, uma vez que você coloca esses aspectos ou esses pontos em prática, o que você tira daí? Então, vamos lá, pessoal, já aqui no primeiro ponto, tá? Bem rapidinho, como eu falei, o que a gente tem? Eu quero trazer aqui, repito, super rápido, só para referência, o próprio caput do artigo 50 da LGPD. Por quê? Porque ele vai falar ali sobre boas práticas e sobre a governança da privacidade. E a partir daqui, destes itens, que obviamente eu elenquei aqui na forma de tópicos, mas estes itens aí, eles estão no texto corrido lá. A partir daqui, pessoal, a gente já tem a espinha dorsal desse programa de privacidade. Eu digo a espinha dorsal, porque, obviamente, né, que a gente vai ter mais coisa depois, lá no próprio inciso 1 do parágrafo 2º desse mesmo artigo, mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Então, primeira coisa aqui que eu quero chamar a atenção, quando a gente pensa em termos de um programa de privacidade, é olhar para estes itens aqui, que estão aí, e qual é a razão deles estarem aí. Então, em primeiro lugar, quando a gente vê ali condições de organização e seu regime de funcionamento, tá? Estou colocando aqui os 2 primeiros ali em conjunto, significa dizer algo que a gente vai repetir daqui a pouquinho, tá? Que eu tenho de olhar para o contexto da empresa. Eu preciso olhar para o contexto da empresa. Não adianta eu querer chegar e pegar, eu sei que aqui também vários de vocês conhecem, por exemplo, a estrutura que está lá prevista no livro da IAPP, tá? No programa de privacidade, né? Que é o livro básico para a certificação do CIPM, e pegar aquilo ali e falar, é aquilo ali que vai ser colocado em prática. Eu sei que tem vários aqui que têm a certificação da EXIM, e a certificação da EXIM lá, quando você vai fazer o practitioner, tem um livro que tem uma estrutura. Então, aquela estrutura, você, e aqui me perdoem, né? Aqueles que não me conhecem, quem me conhece sabe que eu já uso algumas, às vezes, frases, digamos assim, no seu sentido mais popular, então você não vai pegar aquilo e enfiar a goela abaixo da empresa. Você tem de olhar para a condição da empresa. Depois, neste contexto ainda desse programa, você vai ter de ver, estruturar procedimentos. E aqui, né, são inúmeros os procedimentos em um programa de privacidade. Tá? Então, você vai ter de ter, por exemplo, procedimento para pedir consentimento. Tá? É claro que para quem é da área jurídica, já conhece lá, consentimento tem de ser, eu ia falar o free, né, pelo meu costume aqui do inglês, tem de ser livre, tem de ser inequívoco, e etc. Tem de ser informado, tá? Beleza, só como é que você coloca isso para a pessoa que está lá na ponta, criando uma página para pedir o consentimento? Então, precisa ter um procedimento para algo básico como o consentimento. Precisa ter um procedimento para algo básico como revogar o consentimento. Tá? Então, procedimentos tem os mais diversos. E aqui, a legislação brasileira traz 2 específicos aqui, reclamações e petições. Eu digo 2 porque eu entendo como sendo um pouquinho diferentes. Você vai ter, depois avançando, pensar em termos de norma de segurança. Né? E aí, muitas vezes, para quem é mais da área jurídica, isso aqui é o que assusta um pouco, ainda que não seja nenhum bicho de 7 cabeças. Tá? Vou comentar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas você precisa ter isso. Você precisa seguir determinados padrões técnicos que são criados pela empresa, que são criados
por organizações ou associações, como está aqui no próprio caput do artigo 50. E aí, para quem disser assim, ora, mas eu não tenho que seguir a lei, sim, tem que seguir a lei, mas você tem que se lembrar de que o seu programa de privacidade vai existir, pessoal, para cumprir uma frase da LGPD, na minha visão. Uma. Sabe qual é? É o que está lá no artigo 5º. Princípio da responsabilização e prestação de contas. Então, o seu programa de privacidade, em última instância, serve para mostrar que você cumpre com este princípio. E aí, continuando, vê as obrigações para envolvidos no tratamento. E aí, aqui, pessoal, é não ter a limitação de achar que quem está envolvido no tratamento é o controlador e operador. Tá? Claro, todos vocês sabem, né? Obviamente que o funcionário não é o operador, mas ele está envolvido na atividade de tratamento em nome do controlador ou em nome do operador, depende de quem é o funcionário. Você vai ter terceiros e por aí vai. Outro ponto essencial, a ação educativa. Né? Eu ainda estava lendo hoje, mais cedo no LinkedIn, uma postagem que acho que o Anderson, aliás, no LinkedIn não, foi um dos grupos no Telegram, eu sei que o Anderson está aí, que ele colocou e depois algumas pessoas comentaram, e a frase é a mais verdadeira possível. Se não tiver ação educativa, não adianta você ter o melhor programa de privacidade. Não adianta você ser lá a pessoa responsável por esse programa de privacidade, se a pessoa que está lá na ponta, e aqui eu vou generalizar e dizer que é o funcionário da empresa, o colaborador, se ele não souber o que ele está fazendo. Seu programa de privacidade pode ser o melhor do mundo, tá? Pode ser o melhor do mundo. Se a pessoa que estiver lá na ponta atendendo o consumidor final não souber o que é LGPD, vai adiantar nada, tá? Mecanismo de supervisão, né? Supervisão e mitigação de risco, tá? E outros aspectos, que aí a gente vai detalhar aqui daqui a pouquinho. Então, isso, pessoal, isso aqui é só a pontinha, eu não vou dizer nem que é a ponta do iceberg, tá? Isso aqui é a parte lá de cima do iceberg que você vê de longe. Porque a ponta do iceberg está agora no artigo 50, parágrafo 2º, inciso 1 da LGPD. É aí que está a ponta do iceberg. Repito, está lá no caput é aquela pontinha da montanha que você vê lá de longe. Só que quando você chega perto, né, do iceberg, eu não sei aí quem já teve a oportunidade de literalmente ver um iceberg de verdade, você vê ali 10%. E isso que está aqui agora, e aqui, óbvio, como eu falei, vários aí já conhecem, claro, mas queria trazer isso aqui. Isso que está aqui nesse parágrafo 2º, no inciso 1, e obviamente também no inciso 2 depois, né? É só a ponta do iceberg, porque você precisa pegar todos esses itens e destrinchar um por um até montar. E não só, percebam como aqui em primeiro lugar, você precisa fazer um trabalho analítico, que é pegar cada um desses itens e verificar o que precisa ser feito, mas ao mesmo tempo o seu trabalho precisa ser um trabalho de síntese, que é pegar cada uma dessas partes e fazer com que essas partes, que têm suas características individuais, fazer com que essas partes façam sentido no todo. Porque senão não adianta nada. Senão você vai ter uma visão de um lado e a aplicação de outro lado, tá? Então, isso precisa estar claro. E aí, Juliana, eu vi ali sua pergunta, né, sobre as normas da ISO, você pode adquirir no site da ABNT, por exemplo, tá? Então, só dá uma olhadinha lá que tem todas as normas da ISO que são necessárias aqui, né, que estão lá. Mas voltando aqui, lembra que eu falei que eu ia repetir um pouquinho? Aqui, ó, o parágrafo 2º fala daqueles itens, estrutura da empresa. Então, você não vai pegar a receita de bolo e aplicar na padaria da esquina, aí do lado da sua casa, e vai aplicar a mesma coisa na multinacional. Pelo menos não o seu conteúdo exato. Claro que a lógica será a mesma. Óbvio que a lógica será a mesma. Óbvio que a estrutura será diferenciada. Então, você tem de olhar para isso. Você tem de olhar para a escala e volume de operações. É claro que um hospital, um grande hospital, precisa ter um programa de privacidade muito mais robusto, de novo, do que a padaria da esquina.
Tá? Os dois vão precisar ter, em princípio, só que a estrutura vai ser diferente, e eu volto àquilo que eu falei. Coloquem isso na cabeça. A função de um programa de privacidade é cumprir com o princípio de responsabilização e prestação de contas. Obviamente que a responsabilidade de um hospital frente a dados pessoais ou com base em dados pessoais é muito maior do que a da padariazinha da esquina. Você vai ter de olhar para a sensibilidade dos dados. Aí o exemplo do hospital já volta, né? Tá? Você tem de olhar para a probabilidade e gravidade dos danos. Então, pessoal, aqui, e agora eu já vou pegar no pé aí do pessoal que é mais da área jurídica, você não vai fazer análise de probabilidade e gravidade dos danos, você não vai achar que os danos estão solucionados se você tiver um contrato entre controlador e operador. Tá? Até porque o titular não é parte desse contrato, então, em tese, ele não está protegido com esse contrato. Então, aqui é necessário saber fazer, ou pelo menos, se não colocar a mão na massa, mas saber a metodologia de uma análise de risco. E aqui, de novo, eu estou só no início, né? Porque aí a gente vem para o conteúdo lá do inciso 1, como eu coloquei. Esse programa de privacidade, portanto, vai ter todas essas características que estão aí. E eu repito, que a gente vai pegar isso aqui, tá? Esses 8 itens que estão aí. E isso aqui, pessoal, vai ter de ser detalhado ainda mais. Então, quando a gente fala comprometimento do controlador em adotar processos e políticas, pessoal, quantos processos, ou não nem processos, quantas políticas uma empresa precisa ter? Tá? Aí, de novo, vai depender da estrutura. Agora, quantas políticas são possíveis de serem feitas? E eu já apresentei num outro curso, eu tenho 3 slides com fonte tamanho 12 e cada linha, quer dizer, na verdade, são 3 colunas nesse slide, cada linha é uma política diferente em termos de proteção de dados. Então, você vai ter de pensar isso. Como eu disse, não estou dizendo que você vai ter de colocar todas em tudo, mas você vai ter de pelo menos saber que elas existem, para aí você, na hora que chegar e olhar para a estrutura, escala, volume, sensibilidade dos dados, falar, opa, aqui eu preciso dessa, aqui eu não preciso da outra. Você vai ter de, obviamente, aplicar isso a todo o conjunto de dados pessoais, aqui é meio que autoexplicativo. Tem que ser adequado à estrutura, escala e volume das operações, como a gente já colocou. Tem de estabelecer políticas de salvaguardas adequadas para quê? Com base em um processo de avaliação sistemática de impacto. Tá? Então, é necessário conhecer os riscos à privacidade. Percebam aí o que está nesta linha D. Não é risco à segurança da informação, é risco à privacidade. Portanto, é necessário analisar qual é o impacto à privacidade do titular. Tá? Deve ter o objetivo de estabelecer relação de confiança. Isso aqui é essencial. É para isso que serve também, né? Se a gente for colocar aí 2 objetivos centrais, um eu já coloquei, que é o objetivo de cumprir com o princípio da responsabilização e prestação de contas, e o segundo é gerar confiança. Porque se o titular não tiver confiança, tá? O titular pode partir para outra, né? Colocando também assim. Esse programa de privacidade, pessoal, não está solto no mundo. Ele deve estar integrado à estrutura de governança da empresa. Por isso que eu já falei, você não vai chegar e enfiar esse programa de privacidade goela abaixo. Você tem de olhar para a estrutura. Você tem de evitar incidentes. Ou buscar evitar, porque os incidentes vão acontecer. Né? Dou um exemplo, não adianta também, pessoal, tentar tampar o sol com a peneira. Né? A Viviane está em Portugal, deve ter visto aí que recentemente teve da Companhia Aérea de Portugal, que a TAP saiu na notícia, saiu em manchetes que a TAP tinha sofrido um ataque e ela foi lá correndo e disse assim, não houve vazamento de dados pessoais. Né? Quer dizer, não faz sentido algum se ataca uma base de dados, é óbvio, com consumidores, é óbvio que vai ter dados pessoais e você tem que saber o que fazer antes e depois, tá? E, obviamente, ele deve estar atualizado, pessoal. O programa de privacidade, e aqui eu coloco uma coisa que eu falei esta semana dentro da Bolt, não existe
100% de conformidade. Tá? Esta ideia de eu estou buscando 100% de conformidade, ela é uma falácia. Tá? Ela é algo que cria uma ilusão. Quando você fala assim, estou 70% em conformidade. Tá? Isso é uma ilusão, porque as suas atividades de tratamento existentes hoje vão ser alteradas no futuro, porque novas atividades de tratamento vão surgir, e principalmente porque um belo dia vai ter um funcionário que ele, por mais que tenha tido treinamento, ele vai falar assim, hoje eu vou iniciar aqui uma nova coleta de dados. Por quê? Porque sim, porque é fácil fazer aqui um formulário lá no Google Forms, que é gratuito, eu ponho na minha conta do Google e eu vou lá e faço. Pronto, você já não está em conformidade, tá? Então, óbvio que a gente busca, mas não caia na ilusão de que um dia vai chegar lá. Aqui é a imagem do programa de privacidade, é aquela que você está ali, que tem a imagenzinha, né? Sentado em cima do casco de uma tartaruga, né? Com a varinha lá e a cenoura, e fazendo o bichinho andar, tá? Então, você nunca vai estar 100%. E, além disso, como já foi tem um aspecto, desculpa até interromper, interessante, claro. porque do ponto de vista mesmo de mercado e tudo mais, as pessoas falam assim, mas e aí? O que vai acontecer quando já tiver 100% adaptado? Eu falei, mas esse dia não vai chegar, né? Não vai. Então, na verdade, todos vocês que estão aqui, e quero agradecer, que a gente já está com mais de 200 pessoas, falar o que falaram aí, deixem o like para o Matheus, mas todos vocês que estão aqui, vocês não precisam ter essa preocupação. Né? Eu e o Matheus estamos aqui na União Europeia, né? Que todos vocês sabem, já meus alunos sabem direitinho a diferença de Europa e União Europeia. A gente está aqui na União Europeia, né? Debaixo do GDPR, e a gente sabe que os profissionais continuam trabalhando normalmente, né? Com o GDPR totalmente pronto, né? Desde maio de 2018. Então, essa também é a beleza do ponto de vista, queria lembrar isso, porque essa é uma preocupação que as pessoas têm, sabe, Matheus? Fala assim, e aí? Estou investindo nisso, estou aquilo, mas daqui a 2 anos vai acabar a proteção de dados, né? E aí que é o engano, né? Vocês podem acreditar, porque a cada dia os desafios vão surgindo mesmo, as novas temáticas. Nem vou entrar em detalhes de metaverso, essas coisas, mas, por exemplo, toda a parte da publicidade programática hoje está passando por uma revolução em nível mundial. O que é isso? Basicamente, o que os gigantes fazem do ponto de vista da coleta dos dados, né, para fins de marketing. Então, era só um apontamento nessa perspectiva que o Matheus está trazendo, que esse chegar em 100% não vai acontecer, gente. Vocês vão chegar na meta de vocês, ótimo, estoura champanhe, sextou, maravilha, mas no dia seguinte a gente já está reiniciando, não é nem reiniciando, é dando continuidade e fazendo os monitoramentos, né? Então era só esse lembrete aí para todo mundo. Claro, claro. E pegando o gancho do que a Viviane falou desse monitoramento, pessoal, que isso já é a prova de que o programa de privacidade não estará sempre completo, você tem de fazer isso para poder demonstrar essa efetividade. Tá? Que aí fecha, ou aqui a gente junta com aquilo que eu coloquei no início, né? Ou seja, a ideia é realmente mostrar que você está aí cumprindo com o princípio da responsabilização e prestação de contas. E aí, gente, isso é o aspecto, eu não gosto de chamar de aspecto teórico, né? O aspecto mais jurídico da coisa, digamos assim. Agora, qual é ou como que a gente vai verificar isso na prática, pessoal? Na prática, eu vejo esse programa de privacidade ou programa de governança em privacidade sendo dividido em 4 aspectos principais. Tá? Em 4, eu chamei aqui de etapas principais. Por quê? Porque você tem, ou a gente tem, quando a gente começa a olhar para esse inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 50, tem ali alguns pontos que a gente consegue caracterizar como pontos em comum, e isso é extremamente necessário. Por que é necessário? Ora, é necessário porque a gente não vai sair atabalhoado fazendo tudo de uma vez. Você tem que ter um planejamento.
né? E aí aqui, fazendo aquele comentário, também eu sei que todos vocês já viram isso, né? Mas ainda hoje tem pessoas que às vezes comentam, eu vejo lá em diversos grupos no Telegram, no WhatsApp, etc., né, que vai fazer lá, pega uma empresa aí que tenha um faturamento razoável, uma empresa média, não vamos colocar nenhuma empresa grande, mas uma empresa média, e que a empresa vai fazer a adequação em 3 meses. Não vai fazer. Tá? Nunca que vai fazer uma adequação em 3 meses de uma empresa que tenha uma estrutura razoável, digamos assim, né? Que tenha um porte razoável. Você faz uma adequação em 3 meses se a empresa for pequena. Se a empresa, dependendo até se a empresa for micro, e olhe lá, né? Porque sempre vai depender do que a empresa faz, né? Até porque, de maneira genérica, a gente não consegue dizer. De toda sorte, tá? Como eu coloquei, eu entendo que essa estrutura a gente precisa entender esses 4 eixos, e como eu disse antes, cada um desses 4 eixos, eles serão ainda divididos em inúmeras atividades que trarão seus respectivos resultados. E a primeira delas, pessoal, necessariamente precisa ser a parte de governança. Por que governança? Porque você não vai chegar no primeiro dia numa empresa e falar assim, olha, beleza, vamos começar, tá, aqui. Então, existe LGPD, você tem de cumprir, e agora eu quero ter acesso à sua base de dados para fazer o mapeamento de dados. Você não vai fazer isso, e se você fizer isso, você está cometendo 2 erros básicos. Né? O primeiro erro é educar a empresa. Quando eu coloco aqui governança, é claro que tem aqueles aspectos de governança que eu vou, inclusive, trazer daqui a pouquinho, é lógico, pelo menos 4 deles, não tudo, né, porque não dá tempo, mas educar no sentido de mostrar o que é LGPD, por que ela é importante, para que ela serve, etc. E mais, por que você, como profissional de proteção de dados, está ali. Então, esse é o primeiro erro. Se você falar, tem a lei, tem de cumprir. Tá? Tudo bem, é claro que a maioria das empresas vão implementar um programa de governança e privacidade porque tem uma lei que tem de cumprir. Não estou dizendo que não seja isso. Tá? Mas não adianta simplesmente você chegar e falar, tem uma lei que tem de cumprir. E o segundo ponto, pessoal, o segundo erro é que se você fala que quer fazer o mapeamento de dados em primeiro lugar, aí você está errado. Né? Você está errado porque mapeamento de dados não é a primeira coisa que se faz. Tá? E, aliás, apesar da expressão ser mapeamento de dados, não é correto fazer mapeamento só dos dados. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, a primeira coisa é pensar em termos de governança. Qual será a estrutura que será apresentada dentro da empresa? Mas, como eu disse, eu vou apresentar alguns detalhes dessas 4 etapas aqui, aí, daqui a pouquinho. Qual é a segunda? Ao meu ver, a segunda coisa é fazer o raio-x da empresa. Você precisa fazer uma análise inicial para saber como a empresa está no momento em que aquele programa de governança em privacidade, a implementação deste programa caiu no seu colo. Você vai fazer show de bola. Como que a empresa está? Qual é o nível, não vou dizer nem de maturidade, ainda que esse seja um aspecto essencial, mas o que ela tem? Porque muito provavelmente, tá? O que vai acontecer é você olhar para as atividades de tratamento e todas elas terem lá uma caixinha pedindo consentimento. Por quê? Porque todo mundo acha que a LGPD é pedir o consentimento do titular. Então, só aqui você já vê que tem problemas, fora outros. Porque essa análise inicial, e eu digo até, eu acho que essa análise inicial ela é a parte mais complicada de um programa de governança em privacidade. É a parte mais complicada, porque você vai precisar destrinchar absolutamente tudo que a empresa faz, levando em consideração que essa análise inicial precisa ser feita no contexto da gestão da empresa, por um lado. Por outro lado, essa análise inicial, ela obrigatoriamente precisa levar em consideração os aspectos de segurança da informação e, obviamente, também os aspectos jurídicos. São os 3 pilares essenciais da proteção de dados. Depois, obviamente, também você vai precisar fazer uma análise técnica. E aqui, pessoal, análise técnica, né? Eu parto aqui do princípio de que a maioria das pessoas
temos aqui 215 pessoas que eu vi aqui agora, aqui no outro computador. Eu parto do princípio que a maioria que está aqui vem da área jurídica, acredito eu. Vou chutar, talvez nem seja, mas vou chutar. Para quem é da área jurídica, pessoal, quando a gente fala em análise técnica, a gente não está pensando no Mr. Robot, tá? Para quem viu a série. Nós não estamos pensando numa pessoa que está numa salinha escura, tá? Com um computador com a tela preta e um monte de letrinha verde e o cara de capuzinho ouvindo música eletrônica. Não é isso que a gente está pensando quando a gente fala de análise técnica. Tá? A análise técnica aqui vai muito além disso. A análise técnica está diretamente vinculada à área de segurança da informação. E aí, acho que foi a Juliane que perguntou antes sobre a questão de segurança da informação. Segurança da informação são as normas da ISO, por exemplo. E qualquer pessoa que está aqui é capaz de ler e entender as normas da ISO. Não vou dizer que qualquer pessoa que está aqui seja capaz de programar alguma coisa no computador, mas qualquer pessoa é capaz de ler, entender e aplicar aquilo que está nas normas da ISO, tá? Ali, né, Tiago colocando que é de TI, Lena também, Wagner também, né, Wagner? E o Vladimir colocou como auditor líder da ISO 27001. Então é isso, é óbvio que junto à parte de TI, é claro que sim, mas a ideia é que em um programa de privacidade, pelo menos num primeiro momento, não é olhar só para o aspecto de TI. Não se pode esquecer de que nós temos os 3 níveis, estratégico, tático e operacional. E antes de chegar no operacional, que é ir lá e configurar um aplicativo qualquer, tá? Configurar uma DLP, por exemplo, para evitar vazamento de dados, antes de chegar lá e definir, você precisa ter o estratégico e até mesmo o tático, que é de mais curto prazo. Isso entra aqui nessa análise. E aí, óbvio, claro que vai para a parte prática também, sem dúvida. E, por fim, nós temos, obviamente, né, o aspecto jurídico, que tem aqui uma série de coisas, e vai ter um item que eu vou colocar no final que talvez surpreenda algumas pessoas, que eu entendo como sendo a responsabilidade da área jurídica, mas isso a gente vai mostrar daqui a pouquinho. E a síntese disso, pessoal, repito de novo, na minha visão, tá? Como a Viviane colocou, atuando em multinacionais, mas também prestando consultoria para empresas menores, tá? Quando eu, antes de vir para a Estônia, eu já estava prestando consultoria para várias empresas daqui. Então, empresas, e uma que foi a que eu fiquei mais tempo antes de trabalhar na Bolt, era uma empresa pequena, que trabalha aqui com questão de criptomoeda e tudo mais, e aí, apesar de ser criptomoeda e blá, 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 mas ainda era uma empresa pequena, tá? Então, seja para grande, seja para pequena, tá? Sem essas etapas, não vai existir o seu programa de privacidade. Então, a implementação de um programa, implementação e gestão de um programa de privacidade, necessariamente a pessoa precisa, eu repito, ter a visão disso. Não necessariamente vai precisar saber todos os detalhes de colocar a mão na massa, mas saber gerir isso, porque nós estamos falando aqui de gestão, né? Patrícia colocou ali se eu entendo mais eficiente integrar a gestão de privacidade com o sistema de gestão que já existe na empresa ou deixa separado. Depende, Patrícia, do tamanho da empresa. Se a empresa tiver orçamento para deixar separado, eu acho melhor deixar separado, tá? Eu acho melhor deixar separado. Agora, isso não quer dizer que ficando separado não converse, obviamente, com a área de gestão de maneira mais geral, tá? Nesse sentido, pessoal, também, sempre, né, gente, colocando aqui a minha visão, a sequência para mim é essa aqui, tá? A sequência dessas 4 etapas é essa daqui. Em primeiro lugar, você vai olhar para a governança, porque você vai ter que chegar para o dono da empresa, como eu falei, educá-lo, mostrar por que aquilo é importante. E aí você vai ter de ter o trabalhozinho de ir lá, e seja com apresentação, seja com documento, seja o que for, né? Mas encontrar provas de que aquilo é necessário não só porque a lei está obrigando, e mesmo que seja só com a visão de é só a lei, vamos cumprir a lei, ok, isso traz mudanças em alguns aspectos dentro da empresa, portanto isso precisa estar claro. Depois você precisa fazer aquela análise inicial,
e, no fim, em paralelo, gerir a questão técnica e jurídica, como eu comentei. Então, quando a gente está falando de governança, e aí aqui, né, gente, nós temos aqui pouco tempo, eu sei que daqui a pouco a Viviane já vai falar que meu tempo está acabando. Então, aqui a gente tem de olhar, eu vou trazer alguns pontos e dar alguns detalhes aqui, é claro, não todos, lógico, né, pela falta, a questão do tempo. Mas quando a gente está falando de governança, os 4 pontos centrais para mim são esses daqui. Em primeiro lugar, qual é a visão da empresa sobre privacidade? Tá? Isso aqui eu acho fundamental. E isso aqui eu acho fundamental, gente, porque, como eu já falei 2 vezes e vou falar agora pela 3ª vez, em última instância, a empresa vai colocar em prática o programa de privacidade porque ela tem de cumprir a lei. Ponto. Beleza. Isso é claro. Só que nós podemos ter 2 visões diferentes em relação a isso. Eu posso ter aquela empresa que vai dizer assim, eu quero cumprir a lei e acho um saco ter de cumprir a lei porque eu vou gastar, mas beleza, eu vou. E tem a outra que vai dizer assim, beleza, eu vou não gastar, mas eu vou investir e eu quero fazer isto, ou fazer disto algo diferente. Tá? E aí, gente, isso aqui não estou falando, tá? De uma Apple da vida, que vocês devem ter visto aí, ela tá puxando para esse lado e dizendo que nós investimos em privacidade. Se isso é real ou não, não entro no mérito aqui agora, porque não é o espaço para isso. Mas o fato é que a Apple vai lá e diz, olha, compra o iPhone, não compre um telefone com Android. Por quê? Porque eu respeito sua privacidade. Então, aqui a questão é qual vai ser a visão da empresa. E, de novo, não importa se a empresa é grande, média ou pequena. Tá? Precisa ter isso, claro, porque isso vai impactar no escopo do seu programa e na maneira como você vai desenvolver as coisas. Você vai ter de saber se já existe esse programa ou não. Porque pode ser que você chegou lá e já tem alguma coisa. E se existir, será que o programa que está lá bate com aquilo que você considera necessário? Você vai ter de olhar, dependendo, claro, aqui do tamanho da empresa, saber se tem já equipe ou não. E se tiver equipe, como você vai se integrar nessa equipe? Tá? Se de repente você chega lá como um profissional de privacidade mais com âmbito jurídico, beleza. E aí, será que a empresa tem uma equipe de TI interna ou ela é externa? Será que já tem alguém da área jurídica tratando? Porque de repente você chega numa empresa que o advogado lá da empresa já está olhando alguma coisa de LGPD e você é novo no pedaço e está chegando lá. E aí, será que a pessoa vai estar ok ou não com você chegando lá? Como que isso vai ser estruturado? E, obviamente, que também, dependendo do contexto, agora, de maneira oficial, no caso brasileiro, todos vocês sabem que nem todas as empresas precisam indicar o DPO, o encarregado, mas se precisar, e mesmo que não precise, se a empresa indicou voluntariamente, existe ou não existe, qual a posição dele? E aqui eu tenho a minha visão sobre a questão do encarregado, mas isso aqui precisa estar totalmente claro. E tem outros pontos, tá? Mas a ideia de governança é essa, é pensar como que o programa de privacidade entrará nesse contexto da empresa. E aí a pergunta que foi feita anteriormente, né, sobre tá lá na gestão em geral ou tá separado, isso é uma resposta que vai ser definida aqui no início. É uma resposta que vai surgir daqui, tá? Depois, pessoal, a gente passa para a análise inicial, como eu falei, pelo menos num primeiro momento, a parte, eu não vou dizer que é a mais complicada, tá? Porque isso aqui é bem interessante de se trabalhar, mas é a parte mais trabalhosa, diria eu. E aí a primeira coisa aqui que eu enxergo é saber qual é o nível de maturidade e privacidade da empresa. E aí vocês têm aí esses 5 níveis, tá? Anotem isso daí, a Viviane já falou, coloca o caderninho do lado e anota. Quem não souber o que é isso, procure para saber o que são 5 níveis de privacidade, que também podem ser aplicados. Essa análise pode ser feita de maneira distinta dependendo do tamanho da empresa, tá? Mas eu entendo que isso aqui é interessante. Por quê? Porque a partir disso daqui você vai conseguir ter a visão geral. E agora não mais em governança e também num nível mais abstrato, mas isso aqui já é em nível prático.
Tá? Ou seja, é você saber, por exemplo, se a empresa tem ou não tem as suas políticas, se a empresa tem ou não tem procedimentos, se a empresa faz ou não faz treinamentos e por aí vai. E a partir daqui você já vai saber, né, ainda mais na prática, a gente sabe que muito provavelmente o resultado da maioria das empresas será ali o nível mais simples, tá? O nível ad hoc ou repetível. E aí é aqui que vai bater o desespero em você, quando você olhar assim para a situação da empresa e falar: meu Deus do céu, eu cobrei barato demais, né? Vou ter mais trabalho, tá, do que o esperado. Né? E aí eu tenho a certeza de que a Viviane sabe muito melhor do que eu em relação a isso e fala sobre isso também. Então é aqui que vai bater o desespero. Né? E o Jean colocou ali, programa de documento formal, assim com política, ou é um conjunto de práticas. Jean, eu trabalho com um programa como sendo um documento formal. Tá? E do jeito que eu estou apresentando aqui, pessoal, é o meu programa de privacidade. Tá? Que agora, atuando como encarregado, eu estou reestruturando e eu estou fazendo exatamente isso. Eu tenho grandes eixos temáticos, esses 4 itens. Dentro de cada um desses itens, eu começo a distribuir áreas. Na verdade, o meu programa tem 4 níveis. Tem um grande eixo geral, depois eu tenho, dentro desses 4 eixos que eu apresentei agora, áreas. Dentro de cada área, eu tenho ações específicas e para cada ação eu tenho um resultado esperado. Tá? Então, eu coloco isso tudo num documento só. Né? E aí, Washington, né, colocou aqui para usar um framework, tá? Você pode utilizar. Né? Eu, pessoalmente, aqui, tá ok? O Washington, o que o NIST, o Privacy Framework, ou mesmo a ISO 27701 vão trazer é que é necessário que você faça essa avaliação, mas não necessariamente trarão critérios para tal. No sentido de o que precisa estar lá. Tá? Um que eu acho muito relevante e eu uso é o Accountability Tracker da ICO. Tá? Então, uma planilha, está lá disponível, que tem vários itens. Dentro de cada um dos 10, são 10 áreas diferentes. Dentro de cada uma dessas 10 áreas, você tem uma série de questões. Tá? Mas, basicamente, são questionários que você vai montar em relação aí à questão prática. Depois, pessoal, você vai partir para, e de novo, minha visão, tá, gente? Verificação de políticas existentes ou ausentes na empresa. Aqui é uma controvérsia. Tem pessoas que acham que políticas têm de vir depois. Por que eu, pessoalmente, acho que política tem de vir antes? Porque eu estou fazendo uma análise inicial e eu quero saber o que tem e o que não tem. Tá? Então, se eu percebo que, por exemplo, o funcionário da empresa leva o computador da empresa para casa, eu preciso ter uma política de home office. Ou o contrário. Se o funcionário usa o celular dele para acessar o Wi-Fi da empresa, e se o funcionário usa o celular pessoal dele, e aqui no celular tem o e-mail da empresa, a empresa precisa ter uma política de BYOD, né, do Bring Your Own Device. Então, eu pessoalmente prefiro ver o que a empresa tem. Eu não, e percebam, pessoal, quando eu falo de análise inicial, eu não estou dizendo que eu vou corrigir. Como eu pus no slide anterior, isso aqui é um raio-x. Eu não estou em nenhum momento dizendo assim, opa, o funcionário trabalha de casa, então a empresa precisa ter política de home office, mas não tem. Então eu vou criar agora. Não. Se você fizer isso, tá errado. Porque agora não é hora de fazer isso. Agora é hora de ver o que tem e o que não tem. Tá? E aí aqui, só algumas. Só de referência, só de indicação. Tá? Não quer dizer que essas são suficientes. Óbvio que não, como eu já falei. Eu tenho um conjunto imenso de políticas. Não quer dizer que você vai aplicar todas. Mas aqui só alguns exemplozinhos. Depois você vai partir para essa parte aqui, pessoal, que eu disse anteriormente. Eu vou falar daqui a pouquinho. Mapeamento de atividades de tratamento e de dados pessoais. Você não faz mapeamento de dados pessoais apenas. Por quê? Porque senão vão te entregar o conteúdo de uma tabela, de um banco de dados.
E nessa tabela vai ter lá que ali estão sendo armazenados nome, endereço, telefone, CPF. Show de bola. O que você faz com isso? O que é feito com isso? Você não sabe. Então não adianta você falar assim, me diz os dados que você trata. Você precisa conhecer o processo. A atividade de tratamento significa dizer que você precisa saber de onde o dado vem, em termos de coleta. Por quê? Porque se eu coleto direto do titular, eu vou ter um nível de risco que é menor do que se eu coleto de terceiros. Se alguém passou o dado para mim. Eu não estou nem dizendo que você comprou os dados aí, por aí. Eu estou dizendo que você, de repente, fez uma atividade de tratamento junto com outra empresa. Tem controlador conjunto. Se ele coletou, a outra empresa coletou e passou para você, você tem um nível de risco um pouco maior. Por mais que tenha contratos e etc. Mas o contrato, eu repito, é entre você e outra empresa, não é com o titular. Tá? Se você está usando uma base de dados oficial, por exemplo, do governo, se for o caso, está vindo de alguém. Então você tem que saber de onde vem. Depois você tem que saber, dentro da sua empresa, o que é feito e quem faz o quê. E aí também, pessoal, é emaranhado. Por quê? Porque eu sempre gosto de dar esse exemplo. Quando você tem lá coleta de dados de uma grande empresa que é utilizado para várias finalidades diferentes. Eu posso usar os mesmos dados para concretizar uma compra, para fazer marketing, para definir perfil. São 3 finalidades diferentes, que eventualmente vão ser feitas por 3 setores diferentes, com 3 bases legais diferentes, com medidas de segurança diferentes, com operadores diferentes. E se eu não souber disso, eu vou ter só os dados. E aí? E no fim, qual vai ser o resultado? Por quanto tempo vai ficar lá? Tá? Então, aqui a ideia é essa. A ideia é fazer um mapeamento de atividades de tratamento. Não é dizer assim, que dado você trata. Pedir para o business, né? Lá para os responsáveis, que dado você trata, é dar um tiro no pé como profissional de proteção de dados responsável por um programa de implementação. E ainda nessa fase, você vai analisar tudo isso. E aí aqui é que você vai dizer se o que a empresa está fazendo hoje precisa ou não de alteração. Porque, de repente, né, vamos lá, rogar a Nossa Senhora da LGPD que tudo que está sendo feito está correto. Só que a gente sabe que na prática não é assim. Só que antes de sair correndo e dizer, ah, não, aqui você colocou o consentimento e não é consentimento, é execução de contrato, pessoal, não adianta você olhar para isso no final. Isso é no final. Você precisa primeiro ver o que a empresa faz hoje está dentro dos limites estabelecidos nos princípios? Porque se a empresa estiver coletando mais dados do que ela deveria para aquela finalidade que ela disse para você, e ela já te disse isso por causa do mapeamento de atividades de tratamento que você já fez, não adianta você dizer que a base é execução de contrato, porque você já extrapolou o princípio da necessidade. Se a empresa falar assim, não, eu coleto o dado aqui e eu uso ele para treinar o algoritmo da minha empresa. O algoritmo de inteligência artificial. Beleza, é uma finalidade reconhecida, é uma finalidade correta, necessária para a empresa. Só que aí você vai ver no aviso de privacidade, isso não está lá. Então, oficialmente, se a empresa diz que vai coletar para enviar o produto da tua casa, mas ela também está usando para treinar o algoritmo, ela está extrapolando o princípio da finalidade. Se a sua empresa, a empresa na qual você está trabalhando, é um hospital, você vai precisar analisar a atividade de tratamento com dados sensíveis para poder verificar se as medidas de segurança técnicas e administrativas são compatíveis. E aí aqui, quem é da área técnica vai entender. Se você coloca ali um algoritmo, os dados armazenados com um algoritmo de criptografia MD5 sem adição de salt, por exemplo, para dados sensíveis, você está correndo um risco para aquela atividade de tratamento.
porque esse tipo de algoritmo não é seguro. Então, você só consegue... E aí você, obviamente, deixou de cumprir com 2 princípios, diria eu, da segurança e da prevenção. Se você sabe que é esse o algoritmo utilizado para armazenar dados de saúde, por exemplo. Então, aqui é que você vai dizer, sim, a atividade do jeito que está pode avançar ou não. A atividade do jeito que está precisa ser alterada de alguma forma. E, de novo, claro que aqui nessa análise inicial tem mais coisa, né? Mas, de novo, senão aqui a gente não consegue ver as 2 últimas etapas aqui. Feito isso, você tem o seu raio-x. Você tem a situação da empresa hoje. E eu repito, eu não recomendo, mas é a minha visão, que você, enquanto fizer esta análise inicial, você já comece a alterar as coisas. Por quê? Porque se você chegar naquela situação em que você tem o mesmo dado utilizado para finalidades diferentes, setores diferentes dentro da empresa, beleza. E aí, lá no aviso de privacidade, isso está dito para o titular. Maravilha. Aí você fala, então tá, eu vou aqui pegar o setor A e vou corrigir aqui. Show de bola. Só que aí, quando você vai para o setor B, aí você fala, putz, aqui o setor B está fazendo alguma coisa, mas precisa do que está no setor A. Só que você já corrigiu o anterior. E aí você vai ter trabalho dobrado. Porque quando você estiver fazendo o setor B, talvez aquilo impacte no setor A. E aí você vai ter de alterar o que você já tinha mexido. Por isso que eu, pessoalmente, acho que você tem de analisar tudo. Claro, né, gente? Emergências ou situações super absurdas, tá? É uma coisa. Agora, no geral, eu entendo assim, e eu digo que, pelo menos a minha experiência com autoridades em Portugal, na Espanha, uma vez na França e aqui na Estônia, semana passada, né? Quem assistiu minha live da semana passada sabe que na quinta-feira eu participei de uma reunião com a autoridade, na quinta não, na terça-feira, agora, participei da reunião com a autoridade da Estônia aqui. Se você mostra que você está fazendo, na minha experiência, e não sendo óbvio nada absurdo, as autoridades vão dizer, beleza, você tem um prazo para solucionar isso daí, que é a demonstração de boa-fé. Por isso que eu ainda sou favorável aqui só fazer análise inicial. Tá? Depois a gente vai, lembra que aqui técnico e jurídico você pode fazer ao mesmo tempo. Tá? Mas o que você vai ter de fazer? Você vai ter de fazer essa verificação, e aí aqui é a correção. Então, você fez a análise inicial e tem aquela situação em que, repito, você finalizou a análise inicial e você disse, meu Deus, devia ter cobrado 3 vezes mais, mas agora já é. E aí você vai corrigir. Então, você vai ter de verificar medidas de segurança técnicas e administrativas para garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade, que são algumas, não são as únicas, são algumas das fontes de risco para os titulares. Tá? Depois você vai olhar ali se existe implementação de controles físicos, técnicos e administrativos. Isso aqui e como corrigi-los ou implementá-los, obviamente. Lembrando que muitas vezes a implementação destes controles também é uma atividade de tratamento. O que eu quero dizer com isso? Se você chega em conjunto com o negócio, conjunto com o business, você chega à conclusão de que não, hoje aqui na nossa empresa, lá na entrada, entra quem quiser. A partir de amanhã será então entrada por meio de um crachá. Ótimo! Você está criando um controle físico para garantir a proteção de dados, porque assim você diminui o risco de qualquer pessoa entrar lá e fazer o que bem entender. Só que isso é uma atividade de tratamento. Por quê? Porque você agora vai fazer com que o seu funcionário tenha de ter o crachá. O que significa dizer que você vai ter, no mínimo, a relação do que está no crachá com o nome do funcionário, ou preferencialmente a matrícula dele, porque você, obviamente, teve aula comigo e com a Viviane, e aí sabe que lá na tabela, em vez de ter o nome completo, é melhor ter um número de matrícula, porque você está pseudonimizando aquela base de dados. Então, você vai ter de olhar para isso. Você vai ter de olhar aqui, vai ter de definir uma metodologia para análise de risco. E eu já falei isso no meu último curso. Aliás, nas três turmas do curso prático de DPO, mas principalmente no último, eu entendo que
Proteção de dados, a principal atividade é essa daqui, análise de risco. Tá? Análise de risco, a privacidade. E aí, repito, eu entendo que você precisa pelo menos ter uma ideia de como fazer uma análise de risco para gerir o programa. Percebam isso, para gerir o programa. Tá? E depois, obviamente, você vai implementar essa metodologia de risco. Para quê? Para fazer a avaliação do legítimo interesse, para fazer o seu relatório de impacto, para fazer a sua análise de transferências internacionais. Claro que aqui eu estou trazendo do contexto europeu, mas eventualmente eu acho que isso aqui deve ser feito no caso brasileiro também, né? Até mesmo porque se a gente for olhar literalmente ao pé da letra, temos lá 10 possibilidades no artigo 33 da LGPD, mas só 2 ou 3 são formalmente válidas, porque as outras estão dependendo ainda da ANPD. Você tem de ter uma metodologia para analisar os seus operadores, tá? A não ser que você seja daqueles que diz assim, não, eu tenho um contrato, se der problema é o operador que paga. Beleza, eu quero ver o operador pagar a perda da sua reputação. Eu quero ver o operador pagar a perda do número de consumidores que você tem no final. Tá? Então, aí é com você. Né? E você, obviamente, colocando tudo isso em prática, vai estar ali estará aplicando o Privacy by Design. Se você pega isso, e lembrem-se, isso é outra pergunta que muitas vezes pessoas me fazem, deve fazer para a Viviane também. Eu já tenho atividades de tratamento, só que o Privacy by Design é desde o início, como é que eu aplico? Gente, você fez a análise inicial, tirou o raio-x, isso é o passado. De hoje em diante, você vai alterar o que existe. E ao alterar o que existe, você vai estar aplicando o Privacy by Design e o Privacy by Default, obviamente. Tá? Então, aqui, claro, de novo, tem mais coisa. Eu vi ali o comentário sobre as normas da ISO, né? Então, obviamente que nós temos ali inúmeras normas da ISO. Não é só 27001 e 2 e 5 e 701. Tá? Tem a 27.557, tem a 27.017, 27.018, 29.134, 29.184, 29.100, para ficar só em algumas. Tem a 31.000 e outras normas básicas para um programa de privacidade, que entra aqui. Por isso que eu falei que aqui o técnico não é só técnico de TI, mas é técnico da área de segurança da informação no seu escopo mais geral. E aí, paralelamente, análise jurídica. Tá? E eu prometo, sei que já estou tomando tempo aqui demais, tá? A gente já está encaminhando aqui para o finzinho. E aqui eu coloco escolha da base legal entre aspas e coloco escolha entre aspas, por quê? Porque, pessoal, para mim, de novo, na minha experiência, a base legal cai no meu colo. Eu não faço força para escolher uma base legal, é a base legal que me escolhe. Tá? Desculpem falar aí desse jeito, né? Mas a ideia aqui é essa. Por quê? Porque a partir do momento em que eu fiz lá o mapeamento da atividade de tratamento, a partir do momento em que eu compreendo o processo, eu já sei que base legal utilizar. Então, eu não tenho que ficar escolhendo. Se eu sei que o processo é captar dados, pegar o dado, para enviar o produto para a pessoa porque ela comprou alguma coisa, a minha base legal é execução de contrato. E eu sei que se o objetivo do meu processo, a minha finalidade é treinar o meu algoritmo, a minha base legal será o legítimo interesse. E por aí vai. Por isso que eu digo, é claro que isso a gente vai adquirindo com experiência, tá? Mas não tem nenhum desespero em escolher base legal. E eu, pessoalmente, também acho que a base legal é uma das últimas coisas, e eu faço isso no meu dia a dia, uma das últimas coisas com as quais eu vou me preocupar. Porque não adianta eu ter base legal se eu não tiver, por exemplo, medidas de segurança. Tá? Não é aqui colocar um na frente do outro. Lembrem-se de que eu apresentei aqui o técnico e o jurídico vão ao mesmo tempo. Tá? Mas eu, pessoalmente, entendo que, em primeiro lugar, a gente tem de olhar princípios, por isso que os princípios são analisados lá na análise inicial, porque aí eu já delimito a atividade de tratamento, mas eu tenho de olhar também, e aqui paralelo, para o aspecto técnico e, obviamente, para a existência de uma base legal. Claro que sem base legal não faço atividade de tratamento, sem dúvida alguma.
Eu Mas sempre, ela cai no meu colo a partir do momento que eu entendo o escopo como um todo. eu sempre Obviamente, em outros comento, aspectos, né? Diga, Viviane. não, eu sempre comento nessa perspectiva que eu digo o seguinte, que depois de uma aula, por exemplo, né, não essa especificamente, de uma aula de proteção de dados, você não entendeu nada, se você caiu ali de paraquedas, se você conseguir definir, voltando na questão principiológica, por exemplo, a finalidade, que é a primeira pergunta que você deve fazer, você já resolve, sei lá, entendeu? Mais de 80% do seu problema, Com porque se você certeza. não encontrar finalidade, você já sabe, evidentemente. Então, dentro dessa perspectiva que você está Sim, trazendo do endereçamento lógico, de você encontrar a legalidade, né, dentro do processo. exatamente. Porque se você não Exatamente. encontrar a finalidade, que eu considero uma pergunta relevantíssima, né, Sim, você sim. já descarta ali a possibilidade. Então, não tem como realmente você inverter É, de fato, você, entre aspas, tentar fazer ali o enquadramento se você não passou por todo o processo principiológico unindo aos outros, evidentemente, né? Necessidade e tudo isso que você já claro. comentou, inclusive, né? Claro, exatamente, exatamente. Por isso que a análise principiológica aqui no sentido de olhar para os princípios da LGPD estão lá na parte inicial, na parte da análise inicial. Porque senão não vai adiantar nada, né? O que você colocou aí, Viviane, é uma questão com a qual eu me deparo todo dia. O pessoal chega, eu quero fazer acontecer. Tá, mas o que você quer fazer? E aí você precisa ter isso, porque se você não tiver isso claro, não adianta. Não adianta falar, eu vou correr e eu tenho aqui base legal. Não, se você não sabe o que você quer fazer, você não tem base legal, você não tem medida de segurança, não adianta. Né? Então, não tem como, tá, pessoal? Aí, obviamente, também aqui no aspecto jurídico, claro, não poderia deixar de falar, é claro, definição de contratos, aqui eu estou colocando na posição do controlador, claro, né? Com operadores e controladores conjuntos, e aqui, pessoal, eu sei que no Brasil se optou por falar co-controlador, mas eu não gosto de falar pela cacofonia, por isso que eu sempre falo controladores conjuntos, tá? Que mais? Óbvio, pessoal, estabelecimento dos critérios legais para transferências internacionais, eu até tinha comentado já agora, né? Ou seja, a gente tem lá 10 possibilidades, mas na prática, qual que a gente vai utilizar? E isso aqui é uma pergunta relevantíssima. Isso aqui é uma pergunta relevantíssima, tá? Porque em termos de negócio, eu não estou aqui nem falando em termos de proteção de dados, eu estou falando em termos de negócio. Quando nós tivermos, eventualmente, lá as decisões da NPD dizendo quais países têm o mesmo nível de proteção que o Brasil, tá? É uma decisão ótima, claro, excelente, tá? E é uma decisão de negócio, por quê? Porque se você tem esse tipo de decisão, que eu vou chamar aqui de decisão de adequação, né, ainda que não seja esse o nome, porque isso é no regulamento europeu, é óbvio que isso aqui vai impactar o negócio, tá? Vai trazer talvez benefício, talvez não, eu diria que vai trazer lucro para a empresa. Eu sempre gosto de dar o exemplo de uma empresa que está aqui na Europa, submetida ao regulamento europeu, e que ela encontra um operador para fazer exatamente a mesma coisa no Brasil e na Argentina. A lógica vai fazer com que a empresa escolha, a empresa daqui, escolha a empresa da Argentina, não a empresa do Brasil, se eu levar em consideração, obviamente, só o critério de transferência internacional. Por quê? Porque tem a decisão de adequação e o Brasil não tem. Tá? Ou o Uruguai, ou Israel, ou qualquer outro que tenha a decisão de adequação. Tá? Então, aqui é necessário. Aí, aqui, eu trago o ponto que eu falei que talvez surpreenda muita gente. Análise de incidente de segurança. Isso aqui é uma decisão jurídica. É claro que será a área técnica da empresa que vai dizer houve ou não houve vazamento de dados, com base em critérios técnicos. Mas por que eu digo que esta decisão, e como eu disse, talvez isso possa surpreender alguns, seja do departamento jurídico? Porque, no fim das contas, pessoal, a própria definição do que é um incidente de segurança é uma definição jurídica. Eu sempre gosto de falar sobre incidente de segurança, que eu acho que o legislador brasileiro não foi muito feliz quando ele usou essa expressão, incidente de segurança,
Tá? Por quê? Porque quando a gente olha do ponto de vista técnico, incidente é uma coisa e o vazamento é outra. Tá? Então, o incidente é algo que pode levar a um vazamento. E aqui a legislação colocou já incidente de segurança como sinônimo de vazamento. Então, aqui a gente tem um problema. Tá? Por isso que aqui eu acho que a expressão do regulamento europeu em português, que é violações de dados, ela é muito mais feliz porque deixa claro o que acontece com dados pessoais, ponto. Tá? Mas, enfim, né? O ponto é que aqui será uma decisão, em última instância, do departamento jurídico que vai se refletir no último aspecto, que eu também entendo como sendo uma decisão jurídica. Notifica ou não notifica a NPD e ou titulares. E quando eu digo jurídico, pessoal, eu não estou dizendo aqui que a pessoa, que a empresa não vai cumprir a lei e vai dizer assim, não, o nível é relevante, né? O dano é relevante, o nível de risco de impacto lá no titular, o dano é relevante, mas eu não vou notificar, não estou dizendo isso. Tá? O que eu estou querendo dizer, na verdade, é que efetivamente isso aqui pode trazer impactos jurídicos para a empresa e, portanto, isto aqui precisa estar, a decisão precisa estar sob liderança do jurídico. Tá? Por quê? Porque aí é o jurídico que já vai dizer, olha, nós vamos notificar e como vamos notificar, temos de estar preparados para o que vai acontecer com a empresa. Isso aqui é gestão do incidente, não é a gestão no aspecto técnico, claro, mas é a gestão do impacto que o incidente pode ter na empresa. Portanto, pessoal, a gente tem isso daqui, que é a síntese deste programa de governança em privacidade, tá? Ou seja, nós temos aspectos de gestão, nós temos aspectos de segurança da informação, que é o técnico que eu chamei, nós temos aspectos jurídicos, e sem estes aspectos, não existe um programa de governança em privacidade, tá? Esta é a ideia, pessoal, e aí eu termino aqui, obviamente, dizendo que é só isso que a gente tem de fazer, tá? No nosso programa de governança em privacidade. Obviamente que eu agradeço a todos e deixo aí os contatos para aqueles que eventualmente ainda não tenham. E passo a palavra para você, Viviane, que eu já falei demais aqui, né? Sabe como é que é. Olha, foram tantos elogios que eu não tive a coragem de desligar o seu microfone, né? Porque você estourou o tempo. Passei do tempo, né? Você estourou o tempo. Então, gente, o ponto é o seguinte: a galera tá pedindo mais. Gente, quem quer mais conteúdo? Sabe quando você vai num show de rock? Nem pense em sair daqui, gente. Nem pensem em sair daqui. Sabe quando vocês vão no show de rock? Eu quero saber quem quer mais, quem quer bis. Vocês não vão no show e vão lá no final, volta pro palco, volta pro palco, volta pro palco. Então, gente, é assim, né? Quando a pessoa é uma estrela, você acaba querendo que ela volte pro palco, né? Em vez de tacar um tomate, você fala: não, não vai embora, não. Fica aqui. Então, gente, é o seguinte, né? Não sei se todos estavam exatamente. Estou perguntando aqui por que parou por quê? Exatamente. Então, o negócio é o seguinte, o povo está falando aqui que tem o dia inteiro, gente. Tem o dia inteiro, né? Para quem está perguntando se vai ficar disponível a live, gente, acho que só um pouco hoje, porque depois eu vou tirar do ar, porque como vários de vocês falaram, isso aqui é aula que eu não sei nem quanto que daria para cobrar, como vocês mesmos sabem, já nem vou ficar tocando nesse assunto, né? E aí o povo quer curso, Matheus. Olha só que coisa boa. Gente, o negócio é o seguinte. Era uma coisa, nem pensem em sair daqui, porque vocês nem sabem ainda o que eu vou falar. Então, por favor, vocês nem pensem em sair. O negócio é o seguinte, essa era uma demanda já muito antiga, e agora surgiu o momento oportuno de fazer isso, o que também se correlaciona com o momento da LGPD, que todos nós estamos vivendo, né? Hoje nós temos algumas definições já da NPD com relação a determinados aspectos que impactam, inclusive, na questão de um programa de governança, ou, se quiserem dizer, da própria implementação da LGPD, no que se refere,
por exemplo, aos regimes dos agentes de tratamento de pequeno porte, que, por exemplo, acabam sendo os clientes principais para quem está iniciando agora, né? E por esta razão, gente, eu oficialmente estarei apresentando agora o nosso curso maravilhoso, que é um curso completo de implementação e de gestão. Lembrando que isso que o Matheus falou hoje, e que foi coisa de 1 hora e pouco, como alguém escreveu aí, é assim, aquele topinho assim do iceberg que você só enxerga com telescópio. Entendeu? Mesmo para empresas pequenas, né? Pequenas ou médias. Então, queridos, o ponto é o seguinte: nós teremos esse curso, uma grande realização, e eu vou falar um pouquinho aqui para vocês desse curso, como é que ele vai funcionar, só para vocês já terem aí uma ideia. Em primeiro lugar, será um curso de 24 horas ao vivo, ou seja, vocês tiveram aqui 1 hora de aula, nós teremos 24 horas de aula. Eu estarei junto com o professor Matheus em todas as aulas, trazendo perspectivas, seja do aspecto jurídico, seja das autoridades. Nós estaremos juntos todo o tempo, trazendo esse conteúdo. São 24 horas de aula. O que vocês terão nesse curso, que na verdade não é bem um curso, é um programa, né? Nós teremos um primeiro módulo, que é a própria criação da governança da privacidade, em que a gente terá, então, aspectos teóricos do programa de governança de privacidade e mais, como criar as políticas vinculadas à governança. Isso tudo vocês já vão ter no primeiro dia, porque, na verdade, esse curso ele vai ser dado em 4 sábados, para que todos vocês possam fazer. Então, no primeiro sábado, vocês já vão ter aspectos teóricos do programa de governança em privacidade, isso vai acontecer no período da manhã, e à tarde, como criar as políticas vinculadas à governança da privacidade. Na segunda aula, o que é e como fazer a famosíssima análise gap, né? Ou seja, aquele intervalo entre o seu estado atual do agente de tratamento e as metas, as premissas que você colocou dentro de um projeto específico. E na parte da tarde, da segunda aula, o famoso mapeamento que vocês amam tanto. Sim, vai ter mapeamento. Não é que não tem mapeamento, vai ter mapeamento, vai ter mapeamento na hora certa, no lugar certo, dentro de um programa. Depois nós teremos os aspectos tecnológicos, no terceiro dia, da governança da privacidade. O que significa dizer as práticas da segurança da informação, como é que você vai encontrar as melhores práticas dentro dos processos específicos de tratamento de dados. E o tal do Privacy by Design, que muito mais lá do que os 7 princípios, sim, é uma aplicação concreta que tem que ser analisada em toda novo produto, nova funcionalidade e melhoramentos do ponto de vista tecnológico dentro do agente de tratamento. E a última aula, aí sim, nós veremos as bases legais, né? Ou seja, as hipóteses de tratamento para aquele tratamento que efetivamente você já considerou necessário, porque você já encontrou a sua finalidade, as análises de risco correspondentes e mais todo o processo, sabe para quê? Que, inclusive, no regulamento europeu é considerado grave se você não souber fazer isso. O exercício de direitos dos titulares e o próprio monitoramento. Então, são praticamente todos os tópicos, acho que são todos os tópicos mesmo, e, na verdade, esse curso, ele não é um curso básico, tá? Ele não é um curso básico, ele vai ser um curso que o Matheus, eu vou terminar de explicar aqui alguns pontos e o Matheus vai trazer em seguida aqui algumas informações adicionais, né? Inclusive, eu vou deixar para vocês, porque nós vamos abrir as inscrições na segunda-feira, às 8 horas da manhã. E o próximo sábado já é a primeira aula.
vai ser tudo papum mesmo, tá? E aí, gente, eu quero só complementar aqui dizendo algumas coisas. Como nós estamos lançando, né, pela primeira vez, a gente ainda vai ter, além dessas 4 aulas, uma coisa que vocês não vão encontrar em lugar nenhum da face da Terra, que é um workshop de análise de risco, ou seja, nós vamos trabalhar juntos na prática de como, algumas pessoas perguntaram, como definir a questão da análise do risco. Então, nós vamos ver isso ainda como se fosse não, já sendo um 5º encontro, para além dessas 4 aulas, só que a gente vai deixar para fazer um pouquinho mais para frente. E aí, eu quero falar também um pouquinho, e vou deixar aqui já o link para vocês. Gente, já deixem o nome, porque depois aqui vocês já têm as informações necessárias, com datas, horários e tal. Vocês terão ainda. Eu nem fiz o cálculo, Matheus, porque vocês vão ter acesso a 2 cursos da Next Law Academy, ou seja, 4 cursos, na verdade, são 4 cursos da Next, 2 cursos da Next Law, 2 cursos da Data UX, que eu acho mais chique falar, da Next Law, é curso LGPD Fundamentals comigo, ou seja, para quem tiver ainda algumas dúvidas conceituais da LGPD, vai já receber isso de uma maneira já de acesso imediato. E mais um outro curso para apurações, ou seja, depois que o estrago foi feito, como contornar e como lidar especificamente com os incidentes de segurança, hackers, até mesmo como lidar com toda essa situação no dia a dia, com o professor Domingo Montanaro, que é uma das maiores autoridades, sem exagero, do mundo, na perspectiva das perícias nesses aspectos. Depois, vocês terão ainda acesso a esses 2 cursos, 4 horas cada um. Vocês vão ter acesso a 2 oficinas pré-gravadas do professor Matheus, uma da família ISO 29100, de praticamente também um pouco menos de 4 horas, e uma outra oficina que é como fazer um mapeamento. Vocês vão ter um mapeamento dentro do programa, mas vocês vão ter depois uma oficina que vocês podem efetivamente acessar a qualquer momento, é um curso pré-gravado. E aí eu vou dar só mais umas últimas informaçõezinhas adicionais. O que acontece, gente? As aulas serão gravadas. O que vai acontecer? Você vai ter acesso, você vai poder reassistir essas aulas durante um ano, porque é muito conteúdo. Eu sei que é muito conteúdo mesmo. A ideia é que vocês estejam todos ali presencialmente, primeiro, para interagir, para tirar suas dúvidas, olho no olho, comigo e com o professor Matheus, mas vocês não se preocupem, porque no dia seguinte a aula vai estar na plataforma. Vocês vão ter uma biblioteca de materiais, uma para cada aula, ou seja, materiais correspondentes, referências, tanto do Brasil quanto da União Europeia, processos, protocolos, planilhas, vocês vão ter uma série de elementos ali documentais para que isso seja efetivamente a sua fonte de consulta ali diária. Todos esses materiais vocês vão poder baixar totalmente, livremente, para os dispositivos de vocês, no drive de vocês, para que aquilo seja a sua consulta diária. E aí, por fim, só para dizer isso, né? Alguns pontos. Eu não sei quando vai acontecer outro, gente, porque demorou anos para sair essa edição. Então, quem está agora já está estudando e agora está entrando no campo de batalha, se você não fizer esse curso, pelo amor de Deus. Segundo aspecto, eu duvido, eu dó, que vocês encontrem uma pessoa com tamanha experiência prática quanto o Matheus para dar um curso de implementação e gestão, porque existem professores que são bons professores, mas eles não estão no dia a dia, eles são teóricos, basicamente, eles não estão ali lidando com as autoridades. Como é que eu vou fazer isso agora? Como é que eu vou endereçar essa questão? Meu Deus, agora esse departamento aqui está incompatível com esse do ponto de vista dos tratamentos. Quer dizer, as questões que surgem no dia a dia são simplesmente
questões práticas, são questões que vocês vão ter todo o racional. Evidentemente, depois, se vocês quiserem contratar o Matheus para consultoria, aí está fora do curso. Mas, assim, enquanto vocês estiverem na aula, vocês vão tirar as dúvidas de vocês durante todo o tempo. E mais, vocês vão ter um grupo, gente. Eu estou no grupo, o Matheus está no grupo, ou seja, vocês vão estar interagindo com a gente. Claro, o que eu volto a dizer, não dá para ser uma consultoria, mas assim, surgiu um negócio novo, rolou um negócio ali e tal, e vocês vão estar sempre ali interagindo entre vocês, compartilhando experiências. Então, o que eu quero dizer, e até falando assim um pouco emocionado, esse é o 15º programa que eu lanço, né, da Next Law Academy, e eu estou muito feliz e honrada de poder contar com o professor nessa parceria. O professor Matheus, como vocês sabem, é um amigo pessoal meu. Ele e a Ruth, quando veio aqui para Portugal, nós saímos, vamos para a praia, vocês já viram a gente bebendo e tudo mais, né? Que não é encenado, não. Então, o que acontece, gente? Vocês vão ter acesso a uma pessoa que, sim, eu também tenho meu papel, mas meu papel é teórico mesmo, entendeu? Assumidamente teórico. Vocês vão ter acesso à pessoa que teve agora essa semana aí resolvendo perrengue com a autoridade lá do país onde ele está, lá da Estônia, entendeu? Assim como outras questões. Então, são perspectivas que, com toda a franqueza, gente, do fundo do meu coração, vocês não vão encontrar. Então, assim, se vocês não se inscreveram, eu não sei o que dizer. Porque, ó, que pena, né? Só diz isso, que pena. Saiu perdendo. É o seguinte, vocês têm 3 opções na vida. 3 opções na vida. Você pode seguir sozinho, é uma opção. Mas pensa como vai ser difícil você conseguir montar esse quebra-cabeça, mesmo que a gente deixasse essa aula, até porque essa aula não é o projeto inteiro, evidentemente. Isso é só uma etapa inicial. Mas você pode comprar milhares de livros, você pode ficar pegando coisas aí que tem no YouTube, tem coisas boas, evidentemente. O Matheus tem aulas ótimas, eu tenho aulas ótimas, mas pensa como é difícil você costurar essa colcha de retalhos, né? É muito difícil, é muito complicado. Então, você seguir sozinho, você vai demorar, você não vai ter o apoio dos seus professores, você não vai ter apoio dos seus colegas, você não vai ter essa rede para você efetivamente trocar uma ideia. O que vocês acham isso? Será que eu inverto isso, aquilo? Então, essa é a primeira perspectiva. Seguir sozinho é doloroso, gente. É doloroso. Eu sou uma pessoa meio sozinha, só que eu não tenho sócio na empresa, né? É duro seguir sozinho, por isso que eu adoro estar aqui sempre com os meus amigos e com todos os alunos. Segundo ponto, você pode fazer outros cursos que vão ser mais do mesmo, na perspectiva de teoria, que podem, sim, claro que o mercado hoje tem tudo, tem curso bom, tem curso ruim, mas basicamente professores que não têm a vivência. E vocês podem fazer esse programa, gente, que vocês vão ter a certeza absoluta de estar com um profissional altamente, não só gabaritado, mas como uma pessoa responsável e que entrega muito, porque eu conheço o Matheus, estou falando até porque somos amigos. O Matheus não é a pessoa que vai ficar segurando coisa, não, tipo, porque ele não depende de vender projeto de implementação, porque tem isso também. Tem gente que fala, se eu ensinar tudo, eu vou perder cliente. O Matheus não atende, gente, cliente. Ele atende as empresas onde ele trabalha. Então, queremos acesso à amizade também. Aliás, para os trilheiros, não se esqueçam que teremos evento, né, dia 11 de novembro, com a graça de Deus. E o Matheus acabou de me confirmar que ele vai fazer uma aparição virtual, né, porque ele está na Estônia e não consegue ir para o Brasil. Mas é isso. Então, Matheus, manda agora aqui, porque eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar, né? Mas eu quero que você fale e responda só uma pergunta. Por que as pessoas devem se inscrever neste programa? Olha, vamos lá. Eu acho que as pessoas... Antes de responder, deixe-me só aqui fazer um comentário, porque você citou a questão da autoridade, eu acho que aí eu já... Aliás, até eu vou começar a responder com esse comentário, porque, como você falou, né, e eu comentei, na terça-feira eu participei da reunião com a autoridade aqui da Estônia,
Enfim, eles visitaram e tudo mais. Até fiz uma live na quarta explicando um pouco como é que foi. E aí, isso foi na terça. Na quinta-feira, quinta e sexta, quinta e ontem, realmente eu fiquei por conta de manter contatos e solucionar questões com a Autoridade de Proteção de Dados de Gana, né, o país africano na qual a Bolt também atua. Então, eu acho, além, é claro, né, como eu já comentei, de ter aí o contato, por exemplo, com autoridades em Portugal, Espanha, e uma vez eu tive contato com a CNIL também da França. Então, eu acho que a questão de por que a pessoa deve fazer, porque, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, né? Nós temos aí algumas pessoas que se recusam a dar o braço a torcer, ao que eu vou falar agora, mas a realidade é que o legislador brasileiro optou por seguir o modelo europeu de proteção de dados. Isso, eu lembro que uma vez, Viviane, você fez uma live que eu estava assistindo e que você colocou assim, né? O legislador brasileiro pegou o regulamento europeu no Word, mudou ali de regulamento geral de proteção de dados e colocou lei geral no início, mudou uma palavra ou outra, porque o português de Portugal é um pouquinho diferente, algumas coisinhas e pronto, e ficou valendo, né? Então, eu acho que a partir do momento em que o legislador brasileiro fez essa escolha, e como eu disse, se a gente gosta ou não, cada um tem a sua opinião. Mas o fato é que o legislador brasileiro fez essa escolha. O fato é que a NPD continua fazendo essa escolha. Basta olhar lá o guia orientativo sobre agentes de tratamento, que não é para menosprezar e nem desmerecer o trabalho da NPD, óbvio que não, mas ele segue exatamente a mesma lógica do guia orientativo, que não é guia, né? Mas as diretrizes do Comitê Europeu de Proteção de Dados sobre agentes de tratamento. Até a questão de bases legais, a NPD também já se manifestou. Sobre a questão do relatório de impacto, já se manifestou. Né? Sobre legítimo interesse, quer dizer, não se manifestou em um guia específico, mas ali nas entrelinhas a gente vê isso claramente. Portanto, o Brasil segue o modelo europeu de proteção de dados. Acho eu sempre digo isso, na minha visão, pelo menos 80%. Talvez até mais, mas eu coloco aí uns 80%. Então, quem vai fazer o curso, obviamente que, e modéstia à parte aqui, vai aproveitar a experiência que eu tenho com o regulamento europeu e simplesmente vai sair na frente. Eu acho que essa é a ideia. A ideia principal é quem faz o curso conosco, quem fizer, vai sair na frente. Por quê? Porque o que está ocorrendo no Brasil hoje já aconteceu aqui antes, a maioria das coisas. É claro que tem especificidades que são, obviamente, novidade no caso brasileiro, mas muita coisa do que aconteceu, por exemplo, aí nesses 2 últimos anos, de 2020 para cá, já aconteceu aqui antes, e não é nem por causa do regulamento, mas porque já tem a diretiva desde 1995, né, que o regulamento aproveitou muita coisa da diretiva. Tá? Então, e como você colocou, quer dizer, também bem ou mal, e aqui com a modéstia um pouco à parte também, a minha atuação com base no regulamento europeu e também até certo ponto, em menor medida, óbvio, mas até certo ponto com a própria LGPD, eu acredito que quem fizer o curso vai, repito, sair na frente em termos profissionais, porque vai ter coisas que vão ser faladas e que muita gente vai dizer, hoje ninguém fala sobre isso, mas daqui a um tempo vão falar. E eu tenho como comprovar isso porque tem algumas oficinas de privacidade e cursos que eu fiz em 2019 ainda e que ninguém dava ideia. E agora estão falando, 2020, e agora está por aí. Então, acho que essa vantagem de sair na frente é o principal aspecto aqui que o pessoal que fizer o curso com a gente efetivamente vai ter. Fora, obviamente, né, o fato de que as pessoas estarão acompanhadas de nós dois, que somos aqui duas simpatias maravilhosas, e ninguém vai se arrepender de ter este contato com a gente durante o curso. Então, isso também já vale aí um pouquinho do investimento, né? O pessoal está perguntando o valor. O valor vai ser divulgado. Deixa eu falar um pouco alguns detalhes agora para você. Deixa eu só colocar uma outra coisa, Viviane, que eu esqueci aqui, antes de você entrar nesse mérito. Um outro ponto. Pessoal, o objetivo é fazer algo prático.
E aí, geralmente, tá? Quando a gente coloca algo prático, tá? Nem sempre esse prático é muito prático. E eu já falei com a Viviane, a gente combinou, e é uma coisa que eu ia comentar em termos da própria estrutura do curso, a Viviane já falou o conteúdo, mas a estrutura, pessoal, em cada sábado, vocês terão pelo menos, ou eu diria no mínimo, mais ou menos 1h30 para vocês se virarem sozinhos. Então, a ideia aqui não é chegar e entregar o resultado. Eu vou trazer problemas para vocês, obviamente, problemas pelos quais eu passo, tá? Ou inspirados, né? Porque, obviamente, temos toda a questão de segredo e confidencialidade, etc., mas inspirado nisso. Então, não vai ser assim uma situação hipotética, vamos ver, não. Vai ser ali um caso real com as dificuldades e o contexto da situação real. E eu vou jogar isso para vocês e eu vou falar, ó, agora vamos separar aqui em grupo, daqui 40 minutos volta e me traz o resultado. Ponto. Tá? É claro, 40 minutos nem sempre dá para fazer muita coisa, mas vocês vão ter de se virar, porque é assim. Esse negócio, por exemplo, que eu falei que eu tive de resolver com a Autoridade de Proteção de Dados de Gana, agora na quinta-feira, eu fiquei sabendo na terça. E eu tive 1 dia e meio para solucionar uma questão específica, que obviamente não entra no mérito aqui o que é, e pronto. Tá? Então tem que ser VaptVups, tem que ser rápido, mas bem feito. E a ideia vai ser essa. Tá? Então a gente vai trazer aqui questões práticas e colocar, este é o problema, me traz a solução. Ah, por onde eu começo? Gente, se vira. Por isso que a Viviane colocou antes, que é claro que o curso é aberto para todo mundo, mas como inclusive está na descrição, a gente não vai ficar aqui falando, olha, controlador é isso, operador é aquilo. Isso não existe. Tá? Então, é um curso cujo enfoque é jogar a batata quente na mão de vocês e sair correndo. Basicamente isso. Olha, o pessoal está perguntando se o povo da capinação lá vai ter desconto, quem que tem, Claro. quem que não tem. Tá. Deixa eu já falar aqui. Gente, quem é trilheiro aqui? Trilheiro mora no meu coração. Trilheiro tem desconto. 10%, que eu estava falando aqui, o valor. Aliás, Isso. o curso vai ser aberto 8 horas em ponto na segunda. Estou perguntando se vai ter até a vestir-se bem. 8 horas em ponto na segunda-feira. Vai sim, Soraya. 8 horas em ponto. E aí, o valor vai estar divulgado lá para quando você acessar. Quem entrou na lista de espera vai receber ali alguns minutos antes, certo? E aí, quem é trilheiro, eu vou enviar no grupo dos trilheiros o cupom para vocês utilizarem com os famosos 10%. Gente, esses 10% são eternos. Tudo que eu fizer vai ter 10% de desconto para vocês. E aí o Matheus ele vai explicar como vão ser os mateuseiros aí, se vão ter desconto ou não. Sim, sim, na verdade vai sim. Assim, a gente vai, eu vou enviar também para quem fez aí, participou das 3 turmas anteriores do curso prático de DPO e para quem participou das minhas maratonas da M2 e da M3. Tá? Então, estes terão aí esse desconto, será enviado aí durante a semana para todos vocês, tá? Já combinei aqui com a Viviane, então, obviamente, né, terão aí essa possibilidade e este abraço, mesmo à distância, mas terão, né? Vai ser 10% o seu desconto também, né? Isso. Só que assim, gente, não, lá só dá para você inserir um cupom, tá? Exatamente. Mas assim, vamos combinar. Eu não quero que ninguém fique chateado. Nós vamos dar um jeito depois, não sei como ainda, já que o pessoal está falando, quero usar 2 cupons, não sei o quê. Vamos dar um jeito de que são esses fãs dos dois, vão ter alguma coisa aí. Depois a gente inventa um negócio para vocês não ficarem chateados, né? Mas lá é um campo que só dá para pôr um cupom mesmo, né? Então, pois é, o povo quer desconto dobrar. Ou mas você sabe que vocês nunca ficam na pior, né? Eu vou dar um jeito.
ou eu vou sortear um livro entre os que são alunos de Sim, ambos. sim. Eu tenho que dar um jeito de fazer uma coisa auditável, entendeu? Para não me atrapalhar. E aí eu vou pensar num jeito, pode se inscrever com os 10% só, entre aspas, que não é só, que já é muito. E quem não é aluno ainda vai pagar o preço, vai poder parcelar em várias vezes, né? Tem várias formas aí de pagamento, e, evidentemente, se você entra para cá, você começa a ter benefícios também Claro. para todo o sempre, pelo menos da minha parte, aqui não prescrevem os descontos. Né? É isso, pessoal. Espero que a Cíntia, que é a nossa tutora, que cuida dessas promoções malucas que eu faço, né? E é isso. Quem é trilheiro já está tranquilo. Quem vai entrar nesse curso, gente? Quero saber aí quem vai entrar nesse curso já para eu ter uma ideia, quem é que quer entrar. Olha, encontros pelos próximos 4 sábados. 4 Exato. sábados. 4 sábados. Podem, um na Estônia, outro em Portugal, podem. Exatamente. Gente, não vai ter outro curso desses. Quiçá vai daqui a um ano. Porque para conseguir essa logística foi o Ó do Borogodó. Foi. O Matheus nem sabe, eu vou fazer mudança de casa no meio do negócio. Então, é um negócio doido, entendeu? Capaz desse cenário aqui já ser outro no meio. Vamos ver. Então, gente, foquem segunda-feira, 8 horas da manhã, pelo amor de Deus. E outra coisa que eu já combinei com o Matheus. Não vou deixar aberto muito tempo, não. E se der um tanto aí, eu vou fechar. Então, vocês façam isso, gente. Vocês façam isso. Botem o Até relógio porque, aí. para aquilo que a gente está planejando, não dá para a gente colocar 100 pessoas numa sala. Né? Exatamente, Então, por exatamente. mais que a gente quisesse, mas não tem como. Tá? Exatamente. 100, Então 200 é isso. pessoas, de jeito algum. Não dá, porque, como o Matheus acabou de falar, a gente vai ter atividades práticas. E tendo atividades práticas, é muito complicado a gente fazer ali uma gestão ali com Claro. dezenas, com centenas de pessoas, não tem como. Então, a gente sempre trabalha mesmo com uma quantidade mais reduzida, inclusive do ponto de vista de que, assim como eu faço, o Matheus também faz, a gente acaba conhecendo cada um de vocês, gente. Acaba sendo muito legal. Alguém falou aqui que queria amizade. Então, as amizades rolam a partir disso, gente. Eu sou amiga de muitos trilheiros, vem na minha casa, eu saio para jantar. Viraram amigos mesmo, porque a gente acaba conhecendo as pessoas mesmo. É isso, então, pessoal. Matheus, mais alguma coisa? Tudo certo? Não, acho que é isso mesmo, realmente. Quer dizer, espero poder contar com a participação de todo mundo aí. Né? Acho que o pessoal não vai se arrepender. E, enfim, como a Viviane falou, sábado que vem começaremos já a capinar, como eu sempre digo, né? Com certeza. É isso aí, então, pessoal. Então, eu desejo, para quem também não me conhecia, sabe que hoje eu tenho uma longa vida, né? Que eu fui 25 anos juíza, tal, e lá em 2018, né, que eu falo que teve aquela conjunção planetária em que a proteção de dados, né, mudou, o regulamento europeu mudou a proteção de dados em nível mundial, e foi o ano que eu consegui me aposentar. E hoje eu, então, efetivamente trabalho 100% do meu tempo com educação, e os meus programas, só para completar, para que vocês tenham a certeza de que esse programa está parametrizado com os meus, vamos dizer assim, princípios, né? Os meus programas têm um objetivo: colocar vocês dentro do mercado de trabalho, né? Para isso, inclusive, eu tenho programas até específicos com relação a isso. Então, não se trata, e é isso que eu quero que todos tenham em mente, Matheus, de despejar um tanto de conteúdo e depois as pessoas ficarem lá perdidas com o aspecto teórico. Não. O nosso intuito, e posso falar por mim e falar pelo Matheus, é que vocês, com este conteúdo, vocês realmente ganhem um protagonismo, vocês saiam na frente e efetivamente consigam ter a sua carreira de uma maneira satisfatória, feliz, que vocês se tornem referências, que vocês se tornem pessoas relevantes na proteção de dados, como já são tantos alunos nossos que já participaram de outros programas e vão participar deste aqui também. Beleza, pessoal?
Então é isso, desejo um ótimo sábado para todos vocês. Agora são 4 horas aqui, eu vou almoçar agora. E qualquer dúvida, vocês mandem aí mensagem lá na plataforma. Qualquer problema na segunda-feira, tem o suporte que vai ajudar alguma questão relativa a pagamento. E esperamos encontrar todos vocês no sábado que vem para a gente passar um dia maravilhoso. Matheus, muito obrigada mais uma vez pela parceria e estamos juntos. Claro, claro. Não, eu que agradeço também, Viviane. E vamos que vamos, né? Vamos que Que tem vamos. muita coisa aí nos próximos 4 sábados para a gente fazer. Obrigado aí também, pessoal, pela presença. E como eu disse, espero vocês aí, então, para a gente ter o início do curso no próximo sábado, dia 24. É isso aí. Beijo, pessoal. Beijo, Matheus. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.